Ele apontou o dedo na minha cara e disse para a namorada que eu era só uma velha chata. Sou Raimunda, 73 anos, enfermeira aposentada, morando no bairro da Floresta, em BH. Acharam que meu silêncio era fraqueza, mas o jogo ia virar. O cheiro do café coado no pano de algodão sempre foi o meu relógio. Naquela manhã de domingo, o sol ainda lutava para passar pelas frestas da janela de madeira da minha casa, mas eu já estava de pé, com o avental amarrado na cintura. A casa estava um silêncio só, quebrado apenas pelo barulho da água pingando devagar no meu filtro de barro, aquele mesmo que comprei com o meu primeiro salário no Hospital das Clínicas, décadas atrás. Eu estava nervosa. Uma ansiedade de mãe que a gente não perde nem quando o cabelo fica todo branco. Meu filho, Roberto, vinha almoçar em casa e ia trazer a namorada nova. Roberto é meu único filho. Criei o menino sozinha depois que o pai dele foi embora no mundo, deixando para trás apenas dívidas e uma caixa de sapatos com algumas fotografias. Para dar estudo para aquele menino, eu fiz de tudo. Dobrei plantão, passei noites em claro limpando feridas, segurando a mão de quem estava partindo, engolindo choro no corredor do hospital para poder sorrir quando chegava em casa. Minhas mãos, hoje cheias de manchas e veias saltadas, são o mapa de todo o sacrifício que fiz para que ele usasse terno, tivesse diploma de advogado e um escritório chique na Savassi. Fui ao mercado na sexta-feira e gastei um dinheiro que não podia, tirado suado da minha aposentadoria, para comprar um frango caipira de verdade. Piquei o quiabo fininho, deixei a baba sair no limão do jeito que ele sempre gostou. Fiz um angu liso, brilhante. Arrumei a mesa da copa com a toalha de linho que bordei à mão quando ainda tinha vista boa para enxergar o buraco da agulha. No centro da mesa, coloquei um vasinho com as flores da minha planta Comigo Ninguém Pode que fica na varanda. Eu queria que a moça, que eu nem sabia o nome ainda, visse que naquela casa simples morava uma família de respeito. Quando o relógio de parede marcou 12:30, ouvi o barulho do carro importado dele parando na porta. Meu coração deu um pulo. Limpei as mãos no avental, alisei o cabelo preso num coque e fui abrir a porta. Roberto entrou primeiro. Estava impecável, com uma camisa de botão que parecia não ter um vinco, cheirando a perfume caro. Ele não me deu um abraço de verdade. Deu aquele beijo no ar, encostando só o rosto com pressa, como quem cumpre uma obrigação chata. Atrás dele estava a moça. Ela era jovem, bonita, com um cabelo escuro e liso, vestida de um jeito simples, mas elegante. Os olhos dela eram grandes e muito atentos. "Mãe, essa é a Camila", ele disse, já caminhando para dentro de casa sem pedir licença, olhando em volta como se fizesse uma vistoria. "Camila, essa é a Dona Raimunda." "Muito prazer, Dona Raimunda", a moça disse estendendo a mão. A voz dela era mansa. Ela sorriu de um jeito que me pareceu sincero, e eu senti um alívio no peito. "O prazer é todo meu, minha filha. Entrem, fiquem à vontade. A casa é velha, mas é limpinha", respondi, tentando quebrar o gelo. Roberto bufou. Ele jogou a chave do carro em cima da mesinha de centro, bem em cima da minha toalhinha de crochê. "Velha é apelido, né, mãe? Essa casa tá caindo aos pedaços. Eu já falei para a senhora vender isso aqui e ir para um apartamento menor, num lugar mais moderno. O piso range o tempo todo." Senti um aperto no estômago, mas engoli seco. Aquela casa era a minha vida. Cada tijolo, cada taco de madeira daquele chão foi pago com noites em claro no hospital. "A comida está na mesa. Vamos sentar antes que o angu esfrie." Desconversei, caminhando para a cozinha. Sentamos à mesa. Eu tinha colocado os melhores pratos, aqueles de porcelana com beirada dourada que eu só tirava da cristaleira no Natal. Camila serviu-se com educação, elogiou o cheiro da comida, disse que adorava frango com quiabo. Roberto, por outro lado, começou a mexer no prato com o garfo como se estivesse procurando um defeito. "Faltou sal, mãe", ele disse, depois da primeira garfada. "Tem o saleiro aí do seu lado, meu filho. É que a pressão da mãe não anda muito boa, então eu diminuo o sal nas panelas", expliquei com um sorriso amarelo. "Mas a senhora não mora sozinha? Custava fazer a comida temperada direito quando tem visita?" Ele rebateu, sem nem olhar na minha cara, virando-se para Camila. "Desculpa, amor. Minha mãe tem essas manias de gente velha."
Na próxima a gente vai num restaurante de verdade. Aquelas palavras foram como pequenas agulhadas, mas eu sou mulher forjada na dor. Pensei em quem avisa amigo é, mas achei melhor ficar calada. Não queria estragar o domingo. Tentei mudar de assunto. Olhei para a moça que comia em silêncio, prestando atenção em tudo. E você, Camila? Trabalha com o quê, minha filha? A moça limpou a boca com o guardanapo, pronta para responder, com um brilho no olhar. Eu sou contadora, dona Raimunda. Trabalho num escritório de auditoria e... Antes que ela pudesse terminar a frase, Roberto a cortou. Ela é a melhor contadora da firma, mãe. Vai me ajudar a organizar umas papeladas lá do escritório. Inclusive, a gente precisa falar sobre aquele assunto, Camila. O negócio dos imóveis. Eu sorri, orgulhosa do sucesso do meu filho, mesmo que ele fosse grosseiro às vezes. Pensei que era o jeito dele. Homem que ganha muito dinheiro, às vezes perde a doçura, era o que eu dizia para mim mesma para justificar o injustificável. Que bom, meu filho. É sempre bom ter alguém de confiança perto. Lembro de quando você era pequeno e me ajudava a contar as moedas no fim do mês para a gente pagar a conta de luz. Você sempre foi esperto com números. Lembra daquele dia que você... Foi então que o mundo parou. Roberto largou os talheres em cima do prato com força, fazendo um barulho alto que ecoou pela copa. Ele revirou os olhos com uma impaciência violenta. Virou-se para Camila, apontou o dedo indicador na minha direção, bem na minha cara, como se eu fosse um objeto com defeito encostado no canto da sala. Ignora ela, Camila. É só uma velha chata que mora aqui. Fica repetindo essas histórias de pobreza o tempo todo, parece que tem orgulho de ser miserável. Não dá corda, senão ela não cala a boca. O silêncio que se instalou naquela cozinha foi mais pesado do que o corpo de um homem morto. Eu parei de respirar. Senti meu rosto queimar, uma vergonha quente que subiu do pescoço até a raiz do cabelo. Minha mão tremia em cima da toalha de linho. Olhei para o meu prato, incapaz de levantar a cabeça. Uma velha chata que mora aqui. A casa era minha. O prato era meu. A comida foi comprada com o meu suor. E eu era apenas uma velha chata que mora aqui. Eu queria chorar. Queria gritar. Queria jogar a panela de angu quente na cara dele e perguntar se ele tinha esquecido quem limpou a bunda dele, quem pagou a formatura dele, quem ficou sem comer carne meses a fio para que ele pudesse ter mistura no prato. Mas a garganta fechou. O choro travou. O orgulho de mãe virou cinzas em um segundo. Lentamente, criei coragem e levantei os olhos. Olhei para Camila. Eu esperava ver o que sempre vi nas outras namoradas do Roberto. Um sorriso amarelo, um risinho de deboche concordando com o namorado rico, ou apenas a indiferença de quem não se importa com a dor alheia. Mas Camila não riu. Ela não desviou o olhar. Ela olhou diretamente nos meus olhos. O garfo dela estava parado no ar. A expressão no rosto da moça mudou completamente. Não era pena. Enfermeira velha sabe reconhecer pena de longe. Era um olhar de reconhecimento, de quem estava lendo a minha alma e lendo o caráter do homem sentado ao lado dela. Ela olhou para mim em um silêncio absoluto e profundo. Um silêncio que disse mais do que 1000 palavras. Em seguida, ela abaixou o garfo. Eu perdi a fome, Camila disse. A voz, antes mansa, agora tinha um tom duro, cortante. Ah, amor, não liga não. A comida não tá essas coisas mesmo. Roberto falou, achando que ela estava reclamando do tempero. Ele era tão arrogante que era cego. Não é a comida, Roberto. A comida está maravilhosa. Ela respondeu, sem olhar para ele. Ela continuava olhando para mim. Eu só perdi a fome mesmo. Acho melhor a gente ir embora. Roberto ficou confuso, mas estava tão ansioso para sair daquela casa que nem questionou. A gente tem muita coisa para fazer mesmo. Vamos. Ele levantou, pegou a chave do carro. Não agradeceu pelo almoço. Não se despediu direito. Caminhou para a porta da frente batendo os sapatos no chão de madeira, deixando claro o quanto aquele lugar o incomodava. Camila levantou devagar. Ela se aproximou de mim, encostou a mão suavemente no meu ombro. Senti o calor da mão dela, um toque de consolo que meu próprio filho não me dava havia anos. Muito obrigada pelo almoço, dona Raimunda. Estava perfeito. Me desculpe por não comer tudo. Vai com Deus, minha filha. Foi só o que consegui sussurrar, com a voz embargada.
Ouvi a porta da frente bater. Ouvi o motor do carro ligar e se afastar pela rua de paralelepípedos do bairro da Floresta. Fiquei sozinha. Olhei para a mesa. 3 pratos. O meu, quase intocado. O de Camila pela metade. O de Roberto, revirado, com as beiradas sujas, como se um animal tivesse fuçado ali. Levantei da cadeira devagar. Meus joelhos estalaram. A velhice é uma sentença que chega sem a gente perceber, mas a crueldade de um filho é uma facada que rasga o peito de uma vez só. Comecei a recolher os pratos. Quando peguei o prato do Roberto, uma lágrima grossa e solitária escapou dos meus olhos e caiu bem no meio do resto do angu esfriado. Levei a louça para a pia. Liguei a torneira. A água fria batendo nas minhas mãos calejadas me trouxe de volta para a realidade. Fiquei ali, ensaboando as panelas, olhando pela janela basculante da cozinha para o muro descascado do quintal. Durante muitos anos, eu passei pano para o comportamento do Roberto. Dizia para mim mesma que ele estava estressado, que o mundo dos negócios era cruel, que ele era um homem importante agora. Mas o que a vida não ensina, o tempo cobra. Naquela tarde de domingo, a venda caiu dos meus olhos. O menino que eu criei não existia mais. No lugar dele, havia um homem ganancioso, frio, que não tinha o menor respeito por quem lhe deu a vida. Pior do que isso, ele achava que eu era uma inútil. Uma velha sem valor que apenas ocupava espaço na casa que, na cabeça doentia dele, já devia ser dele. Eu terminei de lavar a louça. Sequei cada prato de porcelana com cuidado e guardei na cristaleira. Passei um pano úmido na mesa de linho, tirei o vasinho de flor e fui sentar na minha poltrona de palhinha na sala, ligando o meu rádio de pilha baixinho na rádio Itatiaia, só para ter uma voz humana fazendo companhia. A noite caiu sobre Belo Horizonte. O frio de Minas entrou por debaixo da porta, mas o frio maior estava dentro do meu peito. Eu não dormi aquela noite. Fiquei no escuro, ouvindo o tic-tac do relógio. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Roberto não queria apenas que eu ficasse calada. Ele queria o meu espaço. Ele falou sobre os imóveis. Ele falou que a casa estava caindo aos pedaços. Havia algo mais nas palavras dele, uma pressa, uma arrogância de quem já se acha dono do que não é seu. O dia amanheceu. O sol voltou a iluminar o pó dançando no ar da minha sala. Levantei, fui até o filtro de barro, tomei um copo d'água fresca. Eu já não estava mais triste. A tristeza de ontem tinha secado e dado lugar a um sentimento muito antigo, que eu não sentia desde a época em que brigava com os médicos no hospital para defender os direitos dos meus pacientes mais pobres. Eu estava lúcida, estava atenta. Eram 9 horas da manhã de segunda-feira, quando o telefone fixo, aquele aparelho antigo que fica no corredor, começou a tocar. O som agudo quebrou o silêncio da casa. Caminhei até ele, ajeitando o roupão no corpo. Pensei que fosse alguma propaganda ou algum atendente de banco oferecendo empréstimo para aposentado. Tirei o fone do gancho. Alô? Falei com a voz firme. Do outro lado da linha, houve uma respiração curta e então a voz mansa, porém decidida, soou no meu ouvido, mudando o destino da minha vida e o rumo de tudo que o meu filho achava que controlava. Dona Raimunda? Sou eu, a Camila. Desculpe ligar a essa hora da manhã. A voz dela soava um pouco abafada, como se estivesse falando de dentro do carro ou com a porta do escritório fechada. Eu segurei o fone com força, sentindo o plástico frio contra a minha orelha. O silêncio da minha casa parecia amplificar cada respiração que vinha do outro lado da linha. Pode falar, minha filha. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, sentindo o peito apertar de leve, mas mantendo o tom de voz sereno de quem já deu muita notícia ruim em corredor de hospital e sabe que o desespero não serve para nada. Dona Raimunda, eu não dormi essa noite. O que o Roberto fez ontem no almoço não saiu da minha cabeça. Mas não foi só a falta de educação dele. Foi o que ele disse sobre os imóveis. A senhora lembra? Lembro perfeitamente. A memória da velha aqui ainda não falhou. Graças a Deus. Ouvi Camila soltar um suspiro pesado do outro lado. Eu sou auditora, Dona Raimunda. Minha profissão é procurar o que as pessoas tentam esconder nos papéis. Ontem, quando saímos da sua casa, o Roberto me deixou no meu apartamento e foi para o escritório dele. Ele disse que precisava adiantar uns contratos.
Mas ele esqueceu a pasta de couro no banco do meu carro. Eu nunca mexo nas coisas dele, juro para a senhora. Mas ontem, o jeito que ele olhou para a senhora, a pressa dele em sair daquela casa, algo me disse que eu precisava abrir aquela pasta. Senti um arrepio subir pela minha espinha, atravessando o roupão de flanela. O frio de Belo Horizonte parecia ter entrado pelos meus ossos. E o que você achou lá dentro, Camila? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro, mas firme como uma rocha. Uma procuração de plenos poderes, dona Raimunda, pronta para ser assinada. E pior, havia um rascunho de um laudo médico particular. Ele está conversando com um psiquiatra amigo dele. O Roberto quer declarar que a senhora está com o começo de uma demência. Ele quer a curatela da senhora. Ele quer passar essa casa da floresta para o nome da empresa dele e vender para uma construtora que vai levantar um prédio aí. O silêncio engoliu a sala. Eu olhei para o chão de taco de madeira. Aquele chão que eu encerei de joelhos tantas vezes para o Roberto engatinhar quando era bebê. Olhei para a parede descascada que ele tanto criticou. Ele não via um lar ali. Ele via um terreno. Ele via dinheiro. E, para colocar as mãos nesse dinheiro, ele estava disposto a apagar a minha existência, a me transformar numa incapaz perante a lei. Ele acha que eu estou gagá. Falei, mais para mim mesma do que para ela. Ele acha que a senhora é uma presa fácil, dona Raimunda. Mas eu vi os seus olhos ontem. A senhora não tem nada de boba. Eu não posso ser conivente com uma covardia dessas. Se a senhora precisar de ajuda, se precisar de uma testemunha, eu estou aqui. Eu vou terminar com ele hoje mesmo, mas antes eu precisava avisar a senhora. Quem avisa amigo é. Fechei os olhos por um segundo. A dor da traição de um filho é algo que rasga a alma da gente de um jeito que nenhum remédio na farmácia dá conta de curar. Mas a dor, quando bate em mulher forjada na dificuldade, vira combustível. Camila, preste muita atenção no que eu vou te pedir, eu disse, engrossando a voz, deixando de lado a figura da mãezinha coitada. Você não vai terminar com o Roberto hoje. Você não vai dizer uma vírgula sobre essa pasta de couro. Você vai deixar a pasta exatamente onde ele esqueceu e vai fingir que nada aconteceu. Mas, dona Raimunda, ele vai tentar fazer a senhora assinar isso. Deixa ele tentar, minha filha. Deixa o menino achar que é o dono do mundo. O que é do homem o bicho não come, e o que é meu ele não leva na covardia. Você me ajuda se fingindo de cega por mais alguns dias. Pode fazer isso por mim? A moça hesitou por um instante, mas a inteligência dela falou mais alto. Eu faço, dona Raimunda. Eu entendi. Tome cuidado. Fique em paz, Camila. E muito obrigada. Você salvou a minha vida. Desliguei o telefone e coloquei o fone de volta no gancho com uma lentidão calculada. Fiquei parada no corredor escuro da minha casa por alguns minutos, ouvindo apenas o barulho distante de um caminhão de gás passando na rua de baixo. Eu não chorei. A cota de lágrimas que eu tinha para derramar pelo Roberto secou ontem, em cima daquele prato de angu. Caminhei de volta para o meu quarto. Abri a janela de par a par, deixando o sol da manhã inundar o cômodo. Fui até o meu guarda-roupa de jacarandá maciço, uma herança da minha madrinha que pesava mais que um trator. Abri as portas duplas. O cheiro de naftalina e sabonete de lavanda me abraçou. Lá no fundo, debaixo de uma pilha de cobertores de lã que eu não usava havia anos, havia uma gavetinha falsa. Peguei a chave pequenininha que ficava escondida dentro da imagem de Nossa Senhora Aparecida no meu criado mudo e abri a gaveta. De lá de dentro, puxei uma pasta sanfonada de plástico pardo, gasta pelo tempo, amarrada com um elástico que já estava quase esgarçado. Sentei na beirada da cama, alisei a capa da pasta e respirei fundo. O Roberto cometeu o maior erro que um homem arrogante pode cometer. Ele subestimou a mãe dele. Ele olhava para mim e via apenas uma velha de avental, que faz comida caipira e ouve rádio de pilha. Ele esqueceu quem pagou a faculdade de direito dele. Ele esqueceu que durante 35 anos eu fui enfermeira-chefe no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Ele esqueceu que eu passei a vida inteira lidando com médicos engravatados, doutores arrogantes que achavam que mandavam em Deus e no mundo, e que eu colocava cada um deles no seu devido lugar com apenas um olhar e uma prancheta na mão. Eu vi gente morrer, vi gente nascer, vi gente matar e vi gente roubar.
Eu gerenciei crises que fariam o escritóriozinho chique dele na Savassi parecer uma brincadeira de criança. Eu não era uma velha chata. Eu era a Raimunda Alves. E eu sabia jogar o jogo dos homens de terno muito antes dele aprender a dar o nó na gravata. Abri a pasta. O primeiro documento que peguei foi a escritura da minha casa na floresta. Estava no meu nome. Comprada e quitada. Mas isso o Roberto sabia. O que o Roberto não sabia era o que vinha logo atrás. Puxei um envelope pardo mais grosso. Dentro dele havia outra escritura. Uma escritura de uma sala comercial no edifício Maleta, bem no centro de Belo Horizonte. Sorri de canto de boca, passando o dedo calejado sobre o papel timbrado do cartório. Quando o pai do Roberto me abandonou, eu aprendi a lição mais dura da minha vida. Uma mulher nunca pode colocar todas as suas fichas nas mãos de um homem, seja ele marido ou filho. O dinheiro que eu ganhava nos plantões duplos, eu dividia em 3 partes. Uma para a casa, uma para o estudo do Roberto e uma que eu escondia até da minha própria sombra. Com os anos, juntei o suficiente para comprar essa salinha no Maleta, num leilão da Caixa Econômica. Há 20 anos, essa sala está alugada para um ateliê de costura. O aluguel cai religiosamente todo dia 5, numa conta poupança em um banco diferente daquele que o Roberto movimenta para pagar a minha internet e a minha conta de luz. Ele acha que tem o controle de toda a minha vida financeira, porque eu deixei ele acreditar nisso. Eu deixei ele se sentir o provedor, o homem da casa, para massagear o ego que ele sempre teve inflado. Mas a velha aqui tinha o próprio colchão de segurança. E agora, esse colchão ia virar um escudo de ferro. Continuei fuçando na pasta. Achei meus extratos bancários antigos, minhas certidões de tempo de serviço, e então, no fundo do plástico, achei o que eu mais precisava naquele momento. Um cartão de visitas amarelado, com letras douradas em alto relevo, já meio apagadas pelo tempo. Dr. Saulo de Tarso, Advocacia Cível e Patrimonial. Fechei os olhos e a memória me levou direto para a noite de Natal de 1998. O pronto-socorro cheirava a éter e sangue. Dr. Saulo deu entrada com um infarto fulminante. A equipe médica estava sobrecarregada por causa de um acidente de ônibus na BR-381. Fui eu quem não saiu do lado da maca dele. Fui eu quem percebeu que a medicação estava errada e briguei com o médico residente, assumindo o risco de ser demitida para aplicar o protocolo correto. Eu segurei a mão daquele homem enquanto ele suava frio, achando que ia encontrar São Pedro. Quando ele teve alta, semanas depois, ele caminhou até a recepção da enfermagem. Magro, pálido, mas vivo. Ele me entregou esse cartão e disse, olhando nos meus olhos: Raimunda, a senhora me devolveu para a minha família. Se um dia a senhora precisar processar o diabo, a senhora me liga. Eu trabalho de graça para a senhora até o fim dos meus dias. Eu nunca liguei. Nunca precisei. Até hoje. Olhei para o relógio de parede do quarto. Eram quase 10 horas da manhã. O escritório dele já devia estar aberto. Peguei o cartão, levantei da cama e guardei a pasta sanfonada de volta na gaveta falsa, trancando a porta do guarda-roupa de jacarandá com o cuidado de quem guarda um tesouro. Caminhei de volta para o corredor, peguei o telefone do gancho e disquei os números do cartão devagar, torcendo para que ele ainda usasse o mesmo número depois de tantos anos. Chamou 2 vezes. Uma mulher atendeu. Escritório de Advocacia Saulo de Tarso, bom dia. Bom dia, minha filha. Eu gostaria de falar com o Dr. Saulo, por gentileza. O Dr. Saulo está em uma reunião agora, senhora. Quem deseja? Posso anotar o recado? Diga a ele que é a enfermeira Raimunda, do Hospital das Clínicas. Diga que a paciente do leito 4 da noite de Natal precisa cobrar aquela dívida que ele prometeu pagar. A secretária ficou em silêncio por um momento, claramente confusa com a mensagem estranha, mas pediu que eu aguardasse na linha. A música de espera tocou por menos de 30 segundos. De repente, a linha estalou, e uma voz grossa, envelhecida, mas cheia de energia, invadiu o meu ouvido. Raimunda? Minha Nossa Senhora? É você mesma, mulher. Eu achei que você já tinha ido para o céu cuidar dos anjos. Dei uma risada fraca, sentindo um calor bom no peito. É bom saber que a gente ainda importa para alguém no mundo, mesmo que seja alguém do passado. Pro céu eu ainda não vou não, Dr. Saulo. Tenho muito chão para pisar aqui ainda, mas estou precisando da sua ajuda.
O senhor ainda é advogado de briga grande? Para você, Raimunda, eu viro até juiz do Supremo. O que aconteceu? Alguém mexeu com a sua aposentadoria? Pior, Dr. Saulo. Alguém mexeu com a minha sanidade e com a minha casa. O meu próprio filho quer me interditar e tomar o que é meu. Ele acha que eu estou com demência. Ele preparou uma procuração e está forjando um laudo médico. O silêncio do outro lado da linha mudou de tom. A alegria do reencontro deu lugar à frieza cortante de um advogado criminalista que sente o cheiro de sangue. Ele tem dinheiro, Raimunda? Tem. É advogado também. Tem um escritório na Savassi. Acha que manda no mundo. Pois ele vai descobrir que o mundo é redondo e dá voltas muito rápidas, Dr. Saulo respondeu, a voz ríspida, grave. Raimunda, você assinou alguma coisa? Nenhuma linha. Mas ele deve vir aqui em casa essa semana tentar me fazer assinar no meio de outros papéis. Ele costuma trazer umas contas para eu rubricar, fingindo que está me ajudando com a burocracia do banco. Excelente! Deixe ele vir. Nós vamos montar uma armadilha perfeita para esse moleque. Preciso que você venha ao meu escritório hoje à tarde. Traz todos os seus documentos. Escritura, identidade, tudo o que você tiver. E preciso que você vá ao meu médico de confiança antes de vir para cá. Vou te passar o endereço. Ele vai emitir um laudo atestando a sua perfeita capacidade mental, neurológica e psiquiátrica. Um laudo incontestável. Se o seu filho tentar usar um laudo falso contra um laudo verdadeiro emitido por um perito renomado, nós colocamos ele na cadeia por falsidade ideológica e estelionato. A palavra cadeia me fez engolir seco. Era o meu filho, o menino que eu carreguei no ventre, aquele que eu ensinei a andar. O coração de mãe deu um último suspiro de pena, mas a razão de uma mulher que não aceita ser descartada como lixo esmagou essa pena logo em seguida. Ele não teve pena de mim quando me chamou de velha chata na frente da namorada. Ele não teve pena quando planejou roubar a minha paz. Eu estarei aí às 2 da tarde, Dr. Saulo. Raimunda, ele chamou, antes que eu desligasse. Você está com medo? Olhei para a minha sala. Olhei para o meu filtro de barro no canto, para a toalhinha de crochê em cima da mesa, para a minha samambaia na varanda. Lembrei das noites sem dormir, do cheiro de hospital, das feridas que curei e das batalhas que venci sozinha quando ninguém acreditava que uma mulher preta, abandonada pelo marido, ia conseguir criar um filho e comprar uma casa na capital de Minas Gerais. Eu não tenho medo de nada, Dr. Saulo. Quem passou pelo que eu passei não se assusta com sombra de menino mimado. Desliguei o telefone. Fui até a cozinha, peguei o coador de pano e coloquei 3 colheres cheias de pó de café. Fervia a água. O cheiro forte do café torrado tomou conta da casa, apagando o cheiro da tristeza do dia anterior. Meu filho achava que estava jogando xadrez com uma peça morta no tabuleiro. Ele só não sabia que, na casa da dona Raimunda, quem dava as cartas era a dona da mesa. E o jogo dele estava prestes a terminar antes mesmo de começar. Troquei o roupão de flanela por um vestido de malha grossa, calcei meus sapatos de salto baixo e peguei minha bolsa preta de couro sintético, aquela que já estava com as beiradas descascando de tanto uso. Antes de sair de casa, passei um batom cor-de-boca e ajeitei o cabelo branco no grampo. Olhei no espelho do corredor. A mulher refletida ali não era uma coitada. Era uma leoa ferida, e todo mundo sabe que não existe bicho mais perigoso na natureza. Tranquei o portão de ferro da minha casa na floresta e caminhei até o ponto de ônibus. O sol de Belo Horizonte estava daquele jeito que engana a gente, brilhando forte, mas com um vento cortante que desce da Serra do Curral. Entrei no ônibus circular, paguei a passagem com o meu cartão de idoso e sentei no banco da frente. Fui olhando a cidade pela janela, vendo o movimento na Avenida do Contorno. A cidade corria apressada, cheia de gente preocupada com dinheiro, com horário, com o futuro. Eu só estava preocupada em garantir que o meu passado não fosse roubado de mim. Cheguei no consultório do médico que o Dr. Saulo indicou exatamente ao meio-dia. Era um prédio chique no bairro de Lourdes, com chão de granito brilhante, e uma recepcionista que me olhou de cima a baixo, achando que eu tinha errado de andar. Tenho horário marcado com o Dr. Linhares. Sou a Raimunda Alves, falei, entregando minha identidade com a firmeza de quem já deu ordem para muito cirurgião na vida.
Não demorou 10 minutos e um senhor alto, de óculos de aro fino e cabelos grisalhos, abriu a porta de madeira maciça. Ele sorriu de um jeito respeitoso. Entramos na sala, que cheirava a couro e café expresso. Ele sentou de frente para mim, abriu um bloco de notas e cruzou as mãos. Doutor Linhares me fez perguntas que pareciam brincadeira de criança, mas eu sabia que era o protocolo para avaliar a cabeça de gente velha. Pediu para eu contar de 100 até 0, diminuindo de 7 em 7. Fiz a conta de cabeça, sem gaguejar. Perguntou o dia da semana, o nome do presidente, o que eu tinha comido no café da manhã, e pediu para eu desenhar um relógio marcando 2 horas e 45 minutos num papel em branco. Desenhei até o ponteiro dos segundos. Depois de meia hora, ele parou de escrever, tirou os óculos e me olhou com uma expressão muito séria. Dona Raimunda, a senhora tem uma clareza mental que muito jovem de 20 anos não tem. A sua memória está perfeita, seu raciocínio lógico é impecável e a senhora está completamente orientada no tempo e no espaço. Por que a senhora precisa de um laudo psiquiátrico com tanta urgência? Respirei fundo, ajeitando a alça da bolsa no colo. Porque o meu filho quer provar para um juiz que eu estou caduca, doutor. Ele quer a minha casa. Ele contratou um médico amigo dele para forjar um papel dizendo que eu não respondo mais por mim. O rosto do doutor Linhares endureceu. Ele balançou a cabeça devagar, com aquele desgosto de quem já viu muita sujeira humana, mas nunca se acostuma. Ele pegou uma folha timbrada com a marca d'água da clínica, pegou uma caneta de tinta preta e começou a escrever. Ele escreveu um laudo longo, detalhado, atestando a minha sanidade mental absoluta, a minha capacidade plena para gerir os meus bens e a minha vida civil. Carimbou, assinou e me entregou dentro de um envelope pardo fechado. Esse documento é a sua armadura, dona Raimunda. Qualquer médico que tentar atestar o contrário vai perder o registro no conselho. Boa sorte na sua batalha. Agradeci, guardei o envelope na bolsa e desci para a rua. Fui direto para a Praça 7, bem no coração do centro da cidade. Comprei um pão de queijo quentinho numa lanchonete de esquina e fui caminhando até o escritório do Dr. Saulo. Quando cheguei, a secretária logo me levou para a sala dele. Dr. Saulo estava mais velho, o cabelo ralo e todo branco, mas os olhos miúdos continuavam espertos, brilhando por trás das lentes grossas do óculos. Quando eu entrei, ele levantou da cadeira de couro, deu a volta na mesa enorme de madeira escura e me deu um abraço apertado. Raimunda, mulher de Deus, o tempo só fez bem para você. Senta aqui. Aceita um café? Uma água? Aceito só a justiça, Dr. Saulo. É a única coisa que me tira a sede agora, respondi, sentando na poltrona macia de frente para ele. Abri a bolsa e tirei a pasta sanfonada. Coloquei em cima da mesa dele a escritura da minha casa na floresta, meus documentos e o laudo fresquinho do Dr. Linhares. Por último, tirei o envelope com a escritura da minha sala comercial no edifício Maleta. Dr. Saulo pegou os papéis um por um. Quando ele abriu a escritura da sala no Maleta, ele levantou as sobrancelhas e deu uma risada alta, gostosa, daquelas que vêm do fundo da barriga. Eu sabia que você não era boba, Raimunda, mas você é uma verdadeira raposa. Uma sala no Maleta? Isso aqui vale muito dinheiro. E o seu filho brilhante não sabe disso? Não sabe nem que a rua existe, Dr. Saulo. Eu sempre fingi que o dinheiro do aluguel era o troco da minha aposentadoria. Ele acha que sustenta a internet e a luz da minha casa por caridade. E eu deixei ele achar, porque homem com ego inflado fica cego para a realidade. Dr. Saulo encostou na cadeira, juntou as pontas dos dedos e ficou me olhando, com a mente de advogado criminalista já desenhando a armadilha. O plano é o seguinte, Raimunda. Nós não vamos impedir o seu filho de tentar o golpe. Nós vamos deixar ele cometer o crime. Senti um calafrio, mas não desviei o olhar. Como assim, doutor? Eu vou assinar a procuração que ele quer? Vai. Você vai assinar a procuração e vai deixar ele levar o papel. Mas o que ele não sabe é que no minuto em que você sair dessa sala hoje, nós vamos ao cartório aqui do lado. Você vai assinar uma revogação prévia e geral de qualquer procuração que envolva os seus bens, com validade a partir de hoje. Além disso, vamos registrar esse laudo médico atestando a sua sanidade.
Quando ele apresentar a procuração que você assinar na casa dele, junto com o laudo falso do médico comprado, o documento dele já vai nascer morto. Pior do que isso, vai configurar estelionato majorado, falsidade ideológica e crime contra o Estatuto do Idoso. Ele vai entregar a própria cabeça numa bandeja de prata para o Ministério Público. Eu entendi na hora. Era como no hospital, quando a gente deixava a infecção juntar num canto só para poder cortar o mal pela raiz de uma vez, sem espalhar pelo corpo. E a casa? E a minha sala no maleta? Perguntei. Intocáveis. Eu serei o fiel depositário e seu representante legal preventivo, apenas para bloquear qualquer movimentação que ele tente fazer no sistema dos cartórios. A teia está armada, Raimunda. Agora, você só precisa ser uma boa atriz. Você precisa fazer ele acreditar que está conseguindo o que quer. Você acha que consegue dar uma de velha cansada e esquecida na frente dele? Dei um sorriso torto. Doutor Saulo, eu aguentei 30 anos de plantão noturno sorrindo para médico arrogante. Enganar um menino que eu mesma ensinei a usar o penico vai ser a coisa mais fácil que já fiz na vida. Resolvemos toda a papelada no cartório em menos de 2 horas. Quando saí do centro de Belo Horizonte e peguei o ônibus de volta para a floresta, o sol já estava se escondendo. Minha bolsa estava mais leve, mas minha alma estava pesada como chumbo. A cada quarteirão que o ônibus passava, eu enterrava um pedaço do amor cego que eu tinha pelo Roberto. A mãe superprotetora estava morrendo para que a mulher dona de si pudesse continuar viva. Na quarta-feira à tarde, o meu telefone de gancho tocou. Era Camila. Dona Raimunda? É a Camila? Posso falar? Pode, minha filha. Ele está perto de você? Não, ele saiu para almoçar com o tal psiquiatra. Dona Raimunda, preste atenção. Ele vai na sua casa amanhã, no final da tarde. Ele marcou na agenda dele como Assinaturas Floresta. Ele imprimiu os papéis hoje de manhã no escritório. Ele colocou a procuração de plenos poderes no meio de uns formulários de atualização de cadastro do banco e de uma conta de água atrasada. Ele acha que a senhora vai assinar tudo no bolo, sem ler. Ótimo, respondi com a voz calma. Deixe ele vir. Você está se comportando direitinho? Ele desconfia de alguma coisa? Estou fazendo a sonsa, dona Raimunda. Sorriu e concordo com tudo. Mas dá um nojo de olhar para a cara dele. Ontem ele comprou uma garrafa de vinho caro para comemorar um negócio imobiliário que ele ia fechar até o fim da semana. Ele já está contando com o dinheiro da venda da sua casa. O que é do homem, o bicho não come, Camila. E o que não é dele, vai virar veneno na barriga. Fica tranquila e muito obrigada. Nós conversamos depois que a poeira baixar. Desliguei o telefone. Fui para a cozinha e comecei a preparar o cenário. O golpe precisava ser perfeito. Roberto não era burro, mas a arrogância era o ponto cego dele. Ele via o que queria ver. Se ele queria ver uma velha perdendo o juízo, era exatamente isso que eu ia entregar para ele. Na quinta-feira, por volta das 5 horas da tarde, o tempo fechou. O céu de Belo Horizonte ficou cinza escuro, prometendo chuva. Eu não tomei banho, deixei o cabelo despenteado de propósito e vesti um roupão manchado de cândida na barra. Peguei meu rádio de pilha, coloquei na estação de notícias, mas girei o botão só um pouquinho para o lado, para que o som ficasse chiando, irritante. Deixei a televisão da sala ligada num volume alto, passando um programa de culinária qualquer. Puxei um dos meus chinelos de dedo para que ficasse meio frouxo no pé, arrastando no chão de taco. Quando a campainha tocou, eu respirei fundo 3 vezes. Apaguei o brilho do meu olhar. Curvei as costas, deixando os ombros caírem para a frente, simulando o peso dos meus 73 anos dobrado por uma confusão mental que não existia. Caminhei devagar até a porta, arrastando o chinelo. Abri. Roberto estava lá, vestindo um terno azul marinho feito sob medida, segurando uma pasta de couro preta debaixo do braço. Ele olhou para mim, olhou para o meu cabelo desgrenhado, ouviu o chiado do rádio misturado com o berreiro da televisão, e eu vi o canto da boca dele subir num sorriso de satisfação. Ele não viu a mãe dele doente. Ele viu a vitória dele garantida. Oi, mãe. Vim dar uma olhada na senhora. Trouxe uns papéis do banco para a gente resolver. Ele disse, entrando sem pedir licença, já tapando o nariz por causa de um cheiro de alho frito que eu deixei queimar na panela de propósito. Roberto, meu filho, você falou que vinha na sexta, menino.
falei, afinando a voz, fazendo a mão direita tremer um pouquinho enquanto eu segurava a porta. Eu nem passei um café. Que dia é hoje mesmo? Ele me olhou com uma falsa pena que me deu vontade de vomitar. Hoje é quinta, mãe. Sexta é amanhã. A senhora tá esquecendo as coisas de novo, né? Eu avisei que a senhora não tem mais condição de morar nessa casa enorme sozinha. Olha essa bagunça. Vai acabar colocando fogo no fogão. Fogo? Não, eu só tava fritando um alhinho pro feijão. Minha cabeça tá meio pesada hoje, meu filho. O tempo vai virar. Minhas juntas doem. Resmunguei, caminhando devagar até a mesa da copa, onde sentamos no domingo. Ele jogou a pasta de couro na mesa. Abriu o zíper com pressa. Senta aí, mãe. Não precisa de café, não. Eu tô com pressa. Tenho uma reunião na Savassi daqui a pouco. Eu só passei para a senhora assinar a atualização da sua conta do banco, senão vão bloquear a sua aposentadoria. E tem uma conta da Copasa aqui que a senhora esqueceu de pagar. Eu vou mandar pro débito automático, mas precisa da sua assinatura. Sentei na cadeira de palhinha. Olhei para a mesa. Ele espalhou uns 5 papéis na minha frente. Por cima estava um formulário com o logotipo do banco. Logo embaixo, uma conta de água. E debaixo da conta de água, as beiradas de um papel com texto corrido, cheio de carimbos de cartório. A procuração. Ele me entregou uma caneta de ponta grossa. Assina logo aqui, mãe. Na linha amarela. Eu peguei a caneta. Deixei minha mão tremer mais forte. A caneta escorregou e caiu no chão. Oh, meu Deus! A mão da mãe não tá segurando direito. Onde foi parar a caneta? Falei, olhando para o chão com cara de choro, fingindo que não estava enxergando. Roberto soltou um suspiro de impaciência violento, daquele mesmo jeito que fez no domingo. Ele abaixou, pegou a caneta e colocou com força na minha mão. Segura direito, mãe. Pelo amor de Deus. É só escrever seu nome. Raimunda Alves. Aqui embaixo. Mas pra que tanto papel, meu filho? O gerente do banco mudou? Aquele moço simpático, Como era o nome dele? Mãe, não interessa o nome do gerente. Ele levantou a voz, irritado com o meu teatro. Só assina para eu poder ir embora e garantir que a senhora não passe fome mês que vem. Vai, assina os de baixo também. Eu me curvei sobre a mesa. Aproximei o rosto do papel, como se não enxergasse as letras. Assinei o formulário do banco com uma letra trêmula, arrastada, bem diferente da minha assinatura firme de enfermeira, mas ainda sendo a minha assinatura legal. Ele puxou o papel do banco rápido e deixou a conta de água aparecendo. Assinei a conta de água. Então, ele puxou a conta. A procuração de plenos poderes ficou nua em cima da mesa. O documento que entregava a minha casa, o meu dinheiro e a minha vida civil nas mãos do homem que me odiava. Eu parei a caneta no ar. Olhei para o título do documento. Procuração Pública de Plenos Poderes. Roberto engoliu seco. Vi uma gota de suor descer pela têmpora dele. Ele prendeu a respiração. E esse aqui, Roberto? Tem tanta letra miúda? Murmurei, fingindo confusão. Esse é a autorização para o débito automático, mãe. A burocracia do governo é assim mesmo. Assina logo, a linha tá ali embaixo. Eu olhei bem fundo nos olhos dele. Durante um segundo, deixei a máscara da velhinha caduca escorregar. Deixei ele ver o brilho de gelo no fundo da minha pupila. Mas ele estava tão desesperado pelo dinheiro que nem percebeu. A ganância cega mais do que qualquer catarata. Abaixei a cabeça, encostei a ponta da caneta no papel e assinei. Raimunda Alves. Assim que terminei a última letra, Roberto puxou o papel da mesa com um solavanco, como um ladrão que acabou de arrancar o colar do pescoço de alguém na rua. Ele juntou os papéis de qualquer jeito, enfiou na pasta de couro e fechou o zíper num movimento brusco. O alívio no rosto dele era palpável. Ele tinha conseguido. Na cabeça dele, ele agora era o dono do meu império de tijolos velhos. Pronto, mãe. Resolvido. A senhora não precisa se preocupar com mais nada. Eu cuido de tudo a partir de agora, ele disse, a voz cheia de uma doçura falsa que me enojou. Ele virou as costas e caminhou para a porta. Não me deu um beijo. Não perguntou se eu precisava de remédio. Apenas abriu a porta de ferro e saiu para a rua, entrando no carro importado e arrancando com o pneu cantando no asfalto molhado pelos primeiros pingos da chuva de quinta-feira. Fiquei sentada na mesa da copa. O rádio continuava chiando. A televisão continuava berrando. Lentamente,
Eu endireitei as costas. O peso da velhice fingida sumiu dos meus ombros. Parei de tremer as mãos. Levantei da cadeira com a firmeza de uma rocha. Caminhei até o rádio e desliguei. Fui até a televisão e tirei da tomada. O silêncio voltou a reinar na minha casa. O cheiro de alho queimado ainda estava no ar, mas agora parecia o cheiro da pólvora depois que o canhão é disparado. Caminhei até o telefone no corredor. Disquei o número do escritório no centro da cidade. O telefone chamou uma única vez, e a voz grave atendeu. Doutor Saulo? Falei com a voz limpa, forte e gelada. Estou ouvindo, Raimunda. Como foi? Olhei pela janela basculante da cozinha, vendo a chuva começar a lavar o quintal de cimento. O peixe engoliu a isca com anzol e tudo, doutor. Pode preparar a frigideira, porque o jantar está garantido. O fim de semana passou se arrastando, pesado como um céu de novembro armado para temporal. Eu não saí de casa. Fiquei varrendo o quintal, aguando as minhas samambaias e limpando os vidros da cristaleira. A vizinhança na floresta seguia sua rotina de sempre, com o cheiro de pão de queijo da padaria da esquina subindo a rua logo cedo. Mas dentro da minha casa, o ar estava parado. Era o silêncio de quem espera o bote da cobra. Na terça-feira, o relógio da cozinha marcava 9 horas da manhã, quando o barulho de um motor forte cortou o silêncio da rua de paralelepípedos. Fui até a janela da sala e afastei a cortina de renda só um dedo. O carro importado do Roberto estava estacionado bem na frente do meu portão. Logo atrás dele, parou uma caminhonete preta, dessas grandonas que não combinam com as ruas estreitas do meu bairro. Meu coração deu uma batida mais forte, mas não era de medo. Era a adrenalina que eu sentia antigamente, quando as portas da ambulância abriam no hospital e a gente tinha que salvar uma vida em 5 minutos. Só que dessa vez, a vida que eu ia salvar era a minha. Do carro do Roberto desceu ele e a Camila. Ela estava de óculos escuros, com uma pasta apertada contra o peito. Da caminhonete desceram 2 homens engravatados, com jeito de quem come caviar e arrota a arrogância. Um deles segurava uma prancheta. O outro olhava para a fachada da minha casa apontando o dedo, como quem mede o tamanho do estrago que vai fazer. Caminhei até a cozinha, passei a mão no avental, tirei a chaleira do fogo e fui para a sala. Sentei na minha poltrona, cruzei as mãos no colo e esperei. A chave girou na fechadura. Roberto não tocou a campainha. Ele já se sentia o dono da escritura, do cadeado e do meu destino. A porta abriu com um solavanco. Entrem, senhores, fiquem à vontade. A casa é velha, mas o terreno é o maior do quarteirão. A voz do Roberto ecoou pela sala antes mesmo dele olhar para mim. Ele entrou acompanhado dos 2 homens e da Camila. Quando me viu sentada na poltrona, com as costas retas e o olhar cravado nele, ele deu uma travada rápida, mas logo vestiu a máscara de filho preocupado. Uma máscara que estava prestes a derreter. Bom dia, mãe. Que bom que a senhora já está de pé e vestida. Ele disse, falando alto e pausado, como se eu fosse surda ou idiota. Lembra que eu falei que ia cuidar de tudo? Pois é. Esses aqui são o Dr. Henrique e o Dr. Marcos, da construtora. Eles vieram dar uma olhada na casa. Eu não respondi. Apenas olhei para os 2 homens, que me deram um sorriso amarelo, aquele sorriso de quem sente pena da velhinha que está sendo despachada para o asilo. Dona Raimunda, muito prazer, disse o tal do Henrique, fingindo simpatia. O seu filho nos contou sobre o seu problema de saúde. É uma pena, mas a senhora vai ver que a clínica que ele arrumou é de primeiro mundo. Vai ter enfermeira 24 horas para cuidar da senhora. A clínica. Ele já tinha até arrumado o lugar para me trancar. O sangue ferveu nas minhas veias, mas a minha voz saiu gelada como a água do meu filtro de barro num dia de inverno. Clínica, Roberto? Perguntei, sem piscar. Você não me avisou que eu ia viajar. Roberto bufou, ajeitando a gravata de seda. Ele virou para os homens da construtora com um olhar de cumplicidade, apontando para a própria cabeça. É a confusão mental, senhores. A demência avança rápido. Ela assina os papéis num dia e no outro já não lembra de nada. Ele disse, sem um pingo de vergonha na cara, me tratando como se eu fosse um móvel que ele ia jogar na caçamba. Ele virou para mim. Mãe, vai lá no quarto e coloca umas roupas numa mala. A Camila vai te ajudar. A gente não tem o dia todo.
Os engenheiros precisam medir a sala para o projeto de demolição. Ele falou a palavra demolição com a naturalidade de quem pede um café. Ele ia derrubar a casa onde deu os primeiros passos. A casa que eu comprei, limpando ferida de gente que ele não teria coragem nem de olhar na cara. Olhei para a Camila. Ela tirou os óculos escuros. Os olhos dela estavam vermelhos, mas não de choro, e sim da raiva engolida durante dias. Ela me deu um aceno quase imperceptível com a cabeça. Estava na hora. Eu não levantei para fazer mala nenhuma. Coloquei as 2 mãos nos braços de madeira da poltrona, respirei fundo e deixei a leoa sair da jaula. A única coisa que vai ser demolida hoje aqui, Roberto, é a sua vergonha na cara. Isso, se você ainda tiver alguma sobrando. A sala inteira congelou. Os 2 homens da construtora se entreolharam, confusos. Roberto franziu a testa, achando que era apenas um surto da minha doença. Mãe, não começa a dar show. A senhora já assinou a procuração. O juiz já aceitou o laudo do meu médico. A senhora é legalmente incapaz. Eu sou o seu curador agora. A casa é minha, o seu dinheiro é meu, e a senhora vai para onde eu mandar. Vai por bem, ou eu chamo uma ambulância e te levo à força. É para o seu próprio bem. Ele cuspiu as palavras com a certeza de um rei. Mas o reinado dele não ia durar mais do que 10 segundos. Você está muito enganado, moleque. Uma voz grave, arrastada e poderosa soou vindo do corredor escuro da casa. Roberto deu um pulo para trás. Os homens da construtora recuaram um passo. Da sombra do corredor, saiu o Dr. Saulo. Ele estava vestindo um terno risca de giz impecável, segurando uma pasta de couro legítimo que fazia a pasta do Roberto parecer brinquedo de criança. Ele caminhou devagar, com a autoridade de quem já mandou prender e soltar metade dos engravatados daquele estado, e parou bem ao meu lado. Quem é o senhor? O que o senhor está fazendo na casa da minha mãe? Roberto engrossou a voz, tentando recuperar o controle da situação, mas eu vi a mão direita dele dar uma leve tremida. Dr. Saulo ajeitou os óculos no rosto e deu um sorriso que não tinha nada de alegre. Era o sorriso do carrasco, antes de puxar a alavanca. Eu sou o Dr. Saulo de Tarso, advogado criminalista e cível. E eu estou na casa da minha cliente, Dona Raimunda Alves, garantindo que o patrimônio dela não seja roubado por um estelionatário de meia tigela que mancha a carteira da Ordem dos Advogados. A cor fugiu do rosto do Roberto. Ele ficou branco como um lençol de hospital. Os homens da construtora arregalaram os olhos. O nome de Saulo de Tarso tinha peso. Qualquer um que soubesse ler um jornal em Minas Gerais sabia quem ele era. O senhor meça as suas palavras, Roberto gaguejou, levantando o dedo. Eu tenho uma procuração pública de plenos poderes assinada por ela. Eu tenho um laudo psiquiátrico provando a incapacidade dela. Eu posso mandar prender o senhor por invasão de domicílio. Dr. Saulo deu uma risada curta, seca. Ele abriu a pasta dele em cima da minha mesa de centro, bem em cima da toalhinha de crochê que o Roberto tanto odiava. Você tem um pedaço de papel higiênico sujo, meu jovem, Dr. Saulo falou, puxando um documento com o selo dourado do cartório. A sua mãe, no pleno gozo de suas faculdades mentais, assinou uma revogação total e preventiva de qualquer procuração que envolvesse o nome dela, com data e hora registradas no cartório central 3 horas antes de você vir aqui, na quinta-feira passada, tentar passar a perna nela. A sua procuração já nasceu morta. O sistema do cartório bloqueou a sua tentativa de transferência de bens na mesma hora em que você tentou protocolar ontem à tarde. O silêncio que se formou na sala era tão pesado que dava para cortar com uma faca de serra. Roberto abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Os olhos dele saltavam do documento na mesa para o rosto do Dr. Saulo, tentando encontrar uma falha, uma mentira. E quanto ao seu laudo médico, Dr. Saulo continuou, puxando um segundo envelope. Eu tenho aqui um laudo assinado pelo Dr. Linhares, chefe da psiquiatria do Hospital das Clínicas, atestando a absoluta e inquestionável sanidade mental da dona Raimunda. Diferente do laudo falso que você comprou daquele psiquiatra de esquina. Isso é mentira! A senhora está gagá! A senhora fritou alho e não sabia o dia da semana! Roberto gritou, desesperado, apontando para mim. A pose de advogado chique tinha sumido. Ele parecia um menino pego roubando doce na padaria.
Eu levantei da poltrona. Meus joelhos não estalaram. Minhas costas estavam retas. Eu cruzei a sala a passos firmes e parei a 1 palmo do rosto dele. Eu aguentei 30 anos de plantão noturno enganando a morte, Roberto. Você acha que eu não saberia enganar a ganância de um menino mimado? Falei baixo, olhando bem no fundo dos olhos dele. Eu fritei aquele alho para esconder o cheiro da sua podridão dentro da minha casa. Roberto engoliu seco, dando um passo para trás. O pânico finalmente tomou conta dele. Ele olhou para os homens da construtora, que já estavam recuando em direção à porta. Senhores, isso é um mal-entendido. A minha mãe, ela tem surtos de lucidez, mas o negócio está de pé. Eu vou resolver isso na justiça. Vocês não vão resolver nada. A voz da Camila cortou o ar. Todos olharam para ela. A moça, que até então estava calada no canto da sala, caminhou até a mesa de centro. Ela abriu a pasta que estava segurando contra o peito e tirou um calhamaço de papéis impressos. Roberto olhou para ela com os olhos arregalados. Camila, o que você está fazendo? Ela não olhou para ele. Ela olhou para o Dr. Saulo e entregou os papéis nas mãos dele. Dr. Saulo, aqui estão as cópias das mensagens de celular do Roberto com o psiquiatra combinando o valor do laudo falso, R$30.000. Aqui também estão os extratos do escritório dele, provando que ele desviou dinheiro da própria firma para tentar adiantar a propina no cartório, e os e-mails com a construtora onde ele prometia entregar a casa limpa e vazia hoje de manhã. Eu auditei o computador dele no domingo à noite. Tem prova suficiente aqui para colocar ele na cadeia por 5 anos. O rosto do Roberto se contorceu numa mistura de ódio e terror absoluto. Ele tentou avançar na direção da Camila, com a mão levantada. Sua vagabunda traíra! Você estava dormindo na minha cama e fuçando nas minhas coisas? Antes que ele desse o segundo passo, Dr. Saulo entrou na frente dele, apontando o dedo na cara do Roberto. Encoste um dedo nela e eu garanto que você não sai de uma delegacia antes de completar 60 anos. Saulo trovejou, a voz tremendo as vidraças da sala. O artigo 171 do Código Penal, combinado com os agravantes do Estatuto do Idoso, por tentar fraudar o patrimônio de uma pessoa com mais de 60 anos, já é o suficiente para acabar com a sua vida. Somado à falsidade ideológica e corrupção ativa, você não perde só a carteira da OAB, meu jovem. Você perde a sua liberdade. Os 2 homens da construtora não precisaram ouvir mais nada. Nós não temos nada a ver com isso. Esse sujeito nos garantiu que a documentação estava legalizada. O Dr. Henrique disse, levantando as mãos, branco de medo de ser envolvido no crime. O negócio está desfeito. Passe bem, senhora. Eles saíram pela porta quase correndo, entraram na caminhonete preta e arrancaram pela rua cantando pneu. Ficamos apenas os 4 na sala. O silêncio voltou, mas agora era o silêncio da derrota esmagadora. Roberto olhou para a porta aberta, olhou para a Camila, olhou para os papéis na mão do Dr. Saulo. O castelo de cartas dele tinha desmoronado em cima da própria cabeça. Ele não tinha a casa, não tinha a namorada, e estava a 1 passo de ser preso. Foi então que a arrogância deu lugar ao covarde que sempre existiu dentro dele. O terno caro, de repente, parecia grande demais para o homem minúsculo que ele era. Os olhos dele encheram de lágrimas. Lágrimas de crocodilo, de quem chora não pelo que fez, mas por ter sido pego. Ele caiu de joelhos no chão de taco de madeira, bem em frente à minha poltrona. Mãe, ele choramingou, juntando as mãos como se fosse rezar. Mãe, me perdoa. Eu estava desesperado. O escritório está no vermelho. Eu fiz umas apostas erradas no mercado. Peguei dinheiro com gente perigosa. Eu ia te colocar numa clínica boa, eu juro. Eu só precisava do dinheiro do terreno para não ser morto. Por favor, mãe, não deixe ele me colocar na cadeia. Eu sou o seu menino. Eu sou o seu Roberto. Eu olhei para aquele homem ajoelhado no chão da minha sala. O chão que eu encerei. O chão onde eu ensinei ele a andar. Lembrei das noites em que eu dividia o meu bife ao meio para ele comer inteiro. Lembrei das humilhações que passei com o pai dele para garantir que ele tivesse um teto. E lembrei do domingo, quando ele me apontou o dedo na cara e me chamou de velha chata, inútil, um estorvo. Meu peito doeu. Doeu a dor do luto. Porque naquele momento, o filho que eu amava morreu dentro de mim de forma definitiva. O que estava ali no chão não era o meu menino. Era um parasita. Caminhei até ele e parei na sua frente.
Ele olhou para cima, com os olhos vermelhos, esperando o perdão que as mães sempre dão, esperando a passada de mão na cabeça. Mas quem perdoa é Deus. Eu sou apenas uma enfermeira aposentada. Você não é o meu menino, falei, a voz embargada, mas sem derramar uma única lágrima. O meu menino não tentaria roubar a casa da mulher que limpou a bunda dele. Você é igualzinho ao canalha do seu pai. Um covarde que foge quando a conta chega e tenta jogar a culpa nas costas da primeira mulher que encontra pela frente. Ele tentou segurar a barra do meu vestido, mas eu dei um passo para trás. Mãe, pelo amor de Deus, Deus não tem nada a ver com a sua sujeira, Roberto. Eu cortei, elevando a voz. Você achou que eu era uma velha sem valor. Você achou que o meu dinheiro de aluguel daquela sala no maleta, que você nem sabia que existia, era esmola. Pois saiba que a velha sem valor aqui foi a única pessoa que se preparou para o dia em que você mostrasse a sua verdadeira cara. Roberto arregalou os olhos. Sala... no maleta? É. Uma sala que vale mais do que o seu escritório afundado em dívidas. Mas você nunca vai ver um centavo dela. Nem da sala, nem dessa casa, nem da minha pensão. Eu não vou te mandar para a cadeia hoje, Roberto. Não por amor, mas porque eu não vou gastar o meu tempo de vida pagando passagem de ônibus para ir visitar bandido na Papuda. Mas a Camila vai levar essas provas para a ordem dos advogados. Você vai perder a sua licença. Você vai ter que trabalhar de verdade pela primeira vez na vida para pagar os agiotas que você arrumou. Ele abaixou a cabeça, soluçando alto, esfregando o rosto com as duas mãos. Eu apontei para a porta da rua, que continuava aberta. A luz do sol da manhã de terça-feira entrava iluminando a poeira dançando no ar. Pega a sua pasta vazia, junta a sua arrogância e sai da minha casa. E nunca mais pise os pés nessa calçada. Quem avisa amigo é, e hoje eu estou te dando o último aviso de mãe que você vai ter na vida. O que é do homem o bicho não come, e o que era seu de direito, você mesmo jogou no lixo. Fora daqui. Roberto levantou devagar. Ele estava tremendo da cabeça aos pés. Ele olhou para o Dr. Saulo, que apenas cruzou os braços e ergueu o queixo, mostrando que não havia negociação. Olhou para a Camila, que virou o rosto com desprezo. Por fim, ele olhou para mim. Não havia mais nada para ser dito. Ele pegou a pasta preta no sofá, enfiou debaixo do braço e saiu arrastando os sapatos italianos pelo chão. Nós três ficamos em silêncio ouvindo o barulho do motor do carro importado ligar, engatar a marcha e se afastar, sumindo na curva da rua de baixo. O som foi desaparecendo até sobrar apenas o canto de um bem-te-vi na fiação elétrica do poste. Eu soltei um suspiro longo, sentindo um peso de uma tonelada sair das minhas costas. Meus ombros finalmente relaxaram. Dr. Saulo guardou os papéis na pasta dele, fechou o zíper e me deu um sorriso de canto de boca, daquele jeito orgulhoso. A senhora foi formidável, dona Raimunda. O corte foi cirúrgico, nem sangrou. Sangrou por dentro, Dr. Saulo, mas ferida limpa cicatriza rápido, respondi, passando a mão no rosto. Camila se aproximou de mim, meio sem jeito, segurando a própria bolsa. Dona Raimunda, eu sinto muito por tudo isso. Nenhuma mãe merece passar por uma dor dessas. Eu vou direto para o Conselho de Ética da OAB protocolar essa denúncia. Eu prometo que ele nunca mais vai fazer isso com ninguém. Eu olhei para aquela moça, tão jovem e tão cheia de coragem. Uma estranha que arriscou a própria paz para não deixar uma velha ser engolida por um lobo. Abri os braços e dei um abraço apertado nela. Senti o cheiro do perfume doce e o abraço de volta, quente e sincero. A filha que a vida não me deu no parto, me deu no susto. Sussurrei no ouvido dela. Vá com Deus, minha menina. E obrigada por me devolver a minha dignidade. Ela sorriu com os olhos marejados, se despediu do Dr. Saulo e saiu. Fiquei sozinha com o velho advogado na sala. Olhei para a janela, para as minhas samambaias balançando com a brisa fina de Belo Horizonte. A casa estava vazia do meu filho, mas pela primeira vez em muitos anos, ela estava completamente cheia de mim. Aceita um café coado na hora, Dr. Saulo? Tem um pedaço de broa de milho na cozinha que é um espetáculo. Ofereci, caminhando em direção ao fogão com a leveza de uma menina. O velho advogado riu, sentando na poltrona que antes era a minha trincheira. O cheiro do pó fresco caindo na água fervendo inundou a casa, apagando de vez o cheiro da traição e anunciando que naquela cozinha
O jogo finalmente tinha acabado. O Dr. Saulo tomou 3 xícaras de café coado no pano e comeu 2 pedaços grandes da minha broa de milho. Sentados ali na mesa da copa, a mesma mesa onde o meu próprio sangue tentou assinar a minha sentença de morte em vida, nós conversamos sobre o passado. Falamos dos velhos tempos do Hospital das Clínicas, dos médicos arrogantes que a gente colocava no lugar, das noites mal dormidas e da vida que corre depressa sem pedir licença. Quando ele se levantou para ir embora, o relógio de parede já marcava quase meio-dia. Ele ajeitou o terno risca de giz, pegou a pasta de couro e me deu um beijo respeitoso na testa. A senhora é uma fortaleza, Raimunda. Se precisar de mim para qualquer outra coisa, sabe onde me encontrar. Mas acho que dessa vez a tempestade passou de vez. A tempestade limpa o ar, Dr. Saulo. Vai com Deus. E muito obrigada por não esquecer daquela noite de Natal. Acompanhei o velho advogado até o portão de ferro. Observei ele descer a rua de paralelepípedos do bairro da Floresta a passos lentos, mas firmes. Tranquei o cadeado. Quando me virei e olhei para a fachada da minha casa, com as paredes precisando de uma pintura nova e as janelas de madeira descascando, eu não vi um imóvel velho. Eu vi o meu castelo. E pela primeira vez em 73 anos, eu era a única rainha daquele lugar. Os meses que se seguiram foram como a chegada da primavera depois de um inverno muito rigoroso. O tempo foi passando, a poeira foi baixando e a vida foi tomando um formato novo, muito mais leve. A notícia do que aconteceu com o Roberto chegou até mim aos poucos, trazida pelo vento das consequências. A Camila cumpriu a promessa dela. Ela não apenas terminou o namoro, mas levou o calhamaço de provas diretamente para o Conselho de Ética da Ordem dos Advogados. O processo foi rápido, porque contra papel assinado e extrato bancário não existe argumento de advogado de porta de cadeia. Roberto perdeu a licença. O escritóriozinho chique dele, na Savassi, fechou as portas em menos de 2 meses. Fiquei sabendo, através de uma carta amassada que ele deixou na minha caixa de correio num domingo de manhã, que os agiotas com quem ele tinha se metido levaram o carro importado, os móveis do apartamento e até os relógios caros que ele gostava de ostentar. Na carta, escrita com uma letra trêmula, ele pedia perdão de novo. Dizia que estava morando de favor num quartinho nos fundos da casa de um conhecido em Contagem, trabalhando como auxiliar de almoxarifado numa transportadora para conseguir pagar o que devia e não aparecer morto numa valeta. Ele implorava para que eu o deixasse voltar para a casa da Floresta. Dizia que a gente podia recomeçar. Eu peguei aquela carta, sentei na minha poltrona de palhinha, coloquei os óculos de leitura e li cada palavra. O coração de mãe deu aquela pontada velha e conhecida. A gente nunca quer ver o filho no chão, por pior que ele seja. A sociedade cobra da gente um amor que suporta tudo, um amor que aceita ser pisado, humilhado e cuspido, porque mãe é mãe. Mas eu aprendi a duras penas que mãe é árvore, dá sombra e dá fruto. Mas não é para filho vir com machado cortar as raízes. Eu não respondi à carta. Dobrei o papel em 4 partes, fui até a cozinha, risquei um fósforo e queimei a carta na boca do fogão. Fiquei olhando o papel virar cinza preta e sumir. O que é do homem o bicho não come, e quem planta vento colhe tempestade. Eu criei um menino para ser honesto. Se ele escolheu o caminho da ganância, ele que calçasse as sandálias da humildade para caminhar no espinho. O meu portão continuaria trancado. O perdão eu entreguei para Deus, mas a chave da minha casa e a minha paz de espírito ficariam comigo. Em compensação, a vida tem dessas ironias bonitas. Ela tira de um lado e devolve dobrado do outro. Camila não sumiu da minha vida. Muito pelo contrário. Aquela moça, que entrou na minha casa como a namorada de enfeite do meu filho, transformou-se numa filha que o destino escolheu a dedo para mim. Passamos a nos falar por telefone toda semana. No começo, ela ligava para saber se eu estava precisando de alguma coisa, se o Roberto tinha tentado me incomodar. Depois, as ligações viraram conversa fiada de comadre. Ela me contava do trabalho no escritório de auditoria, dos rapazes que tentavam cortejar ela, das vitórias pequenas do dia a dia.
Eu contava das minhas plantas, do preço absurdo do feijão no mercado central e das novelas que eu voltara a assistir. Num domingo de sol aberto, com o céu de belo horizonte azulzinho e sem uma nuvem, eu convidei a Camila para almoçar. Fiz questão de repetir o cardápio daquele dia fatídico. Fui ao mercado, escolhi um frango caipira bonito, piquei o quiabo fininho. Fiz o angu brilhante. Estendi a minha toalha de linho bordada à mão, coloquei os pratos de porcelana com a beirada dourada e o vasinho com a minha planta Comigo Ninguém Pode no centro. Quando ela chegou, o abraço foi demorado. Ela não estava de óculos escuros nem tensa. Estava de vestido florido, rindo à toa, carregando uma caixa de doces de leite de Viçosa para a sobremesa. Nós sentamos à mesa. Éramos apenas duas mulheres, uma no auge da juventude, dona do próprio nariz. A outra no outono da vida, dona da própria história. Camila serviu o prato cheio. Ela comeu com gosto, raspando o fundo da travessa de angu. Dona Raimunda, eu rodo os restaurantes dessa cidade inteira, mas o seu tempero é uma coisa que não tem explicação. Está perfeito. E o sal está no ponto exato, ela disse, dando uma piscada para mim, lembrando da grosseria do Roberto. Nós duas caímos na gargalhada. Uma risada solta, alta, que ecoou pelas paredes da copa e espantou qualquer resquício de tristeza que ainda pudesse morar nos cantos daquela casa. A mão da velha aqui ainda não perdeu o prumo, minha filha. O segredo é amassar o alho na hora, com um pingo de azeite e muita paciência. Paciência é o que dá gosto na comida e na vida, respondi, bebericando um copo de guaraná gelado. Depois do almoço, fomos para a varanda. Sentamos nas cadeiras de fio de plástico, sentindo o vento gelado que desce da Serra do Curral balançar as folhas das minhas samambaias. O rádio de pilha estava ligado baixinho, tocando uma música antiga do Roberto Carlos. Sabe, Dona Raimunda, Camila começou, olhando para a rua tranquila. Eu aprendi tanto com a senhora naqueles dias. Eu vivia com medo. Medo de ficar sozinha, medo de não ser boa o suficiente, por isso aceitava as grosserias do Roberto calada. Mas quando eu vi a senhora, com 73 anos, peitando 3 homens de terno dentro da sua própria sala, sem levantar a voz e sem perder a classe, eu percebi que mulher nenhuma precisa engolir sapo para ter valor. Eu sorri, esticando a minha mão calejada e segurando a mão macia dela. Minha menina, a velhice ensina para a gente que o tempo é a moeda mais cara que existe. Quando a gente é jovem, a gente gasta o tempo tentando agradar quem não merece nem o nosso bom dia. Quando o cabelo fica branco e a junta começa a doer, a gente percebe que a única pessoa que a gente tem obrigação de agradar mora do outro lado do espelho. Você é esperta, é trabalhadora. Não deixe nenhum homem de terno caro te dizer o tamanho do espaço que você pode ocupar no mundo. Ela apertou a minha mão, com os olhos brilhando de emoção. Aquele domingo lavou a minha alma por completo. Na semana seguinte, eu decidi que era hora de cuidar de uma parte da minha vida que eu tinha deixado guardada na gaveta por tempo demais. Tomei um banho demorado, vesti o meu melhor vestido de linho bege, passei o batom cor-de-boca e calcei os sapatos confortáveis. Peguei a bolsa preta e fui para o ponto de ônibus. Peguei o circular e desci bem no burburinho do centro da cidade, na Praça 7. O trânsito estava caótico, buzinadas para todo lado, gente correndo com pressa, mas eu caminhava devagar, aproveitando a sombra dos prédios antigos. Entrei no edifício Maleta. O cheiro de livro velho dos sebos, misturado com o cheiro de comida dos botecos, me trouxe uma nostalgia gostosa. Subi pelo elevador de grade até o 4º andar. Caminhei pelo corredor estreito até parar na frente da porta de madeira pintada de verde. Bati 2 vezes. A porta se abriu e a dona Zezé, uma senhora negra, gordinha, com uma fita métrica pendurada no pescoço e os óculos na ponta do nariz, abriu um sorriso largo ao me ver. Dona Raimunda, mas que milagre é esse? A senhora nunca vem aqui. Aconteceu alguma coisa com o aluguel? O depósito não caiu no dia 5? Ela perguntou, um pouco aflita, limpando as mãos cheias de fiapos de linha no avental. Caiu sim, Zezé. Fique em paz. O dinheiro está certinho na conta, como sempre esteve nesses 20 anos. Eu só vim fazer uma visita para a minha melhor inquilina. Posso entrar? Mas claro. Entre, por favor. O ateliê está uma bagunça. Época de formatura,
Muita barra de vestido para fazer, mas o café está quente na garrafa. Entrei na minha sala comercial. O barulho das 3 máquinas de costura Singer trabalhando a todo vapor era música para os ouvidos. O chão estava forrado de retalhos coloridos de seda, algodão e tafetá. Manequins espalhados pelos cantos exibiam vestidos de festa brilhantes. Aquele espaço, comprado com o suor das minhas madrugadas no hospital, não era apenas um investimento. Era o ganha-pão da Dona Zezé. Era o lugar onde outras mulheres costuravam os seus sonhos. Roberto queria vender tudo para uma construtora levantar um prédio sem alma. Ele ia destruir a minha casa e, se descobrisse essa sala, ia jogar a Zezé no olho da rua. Sentei num banquinho de madeira e tomei o café de copinho de plástico com a costureira. Zezé, eu vim te dar uma notícia. Eu vou reformar essa sala. Trocar essa fiação velha, pintar essas paredes, arrumar o encanamento do banheiro. Tudo por minha conta. A senhora trabalha duro demais para costurar com essa luz amarela piscando. Os olhos da Zezé se encheram de lágrimas. Ela largou a xícara na mesa de corte e me deu um abraço apertado, agradecendo a Deus e a todos os santos. Saí do maleta com o coração transbordando. Fui até a agência da Caixa Econômica, sentei na frente do gerente e pedi para ver o saldo daquela conta poupança esquecida que o Roberto nunca soube que existia. Quando o moço virou a tela do computador para mim, eu tive que colocar os óculos para contar os números. 20 anos de aluguel guardados, rendendo juros, dinheiro que eu escondi do mundo para me proteger do abandono do marido e da ganância do filho. Pedi para transferir uma parte para a minha conta corrente. No caminho de volta para casa, parei numa loja de material de construção. Contratei um pedreiro de confiança do bairro. Em menos de um mês, a minha casa na floresta ganhou vida nova. Mandei pintar a fachada de um tom de amarelo bem claro, cor de sol nascendo. Troquei os tacos soltos do chão da sala, arrumei o telhado que pingava na época de chuva e comprei uma televisão nova, de tela plana grandona, para assistir à minha missa de domingo com a imagem bonita. Eu não mudei para um apartamento chique. Não saí do meu bairro. Não larguei o meu filtro de barro, que continua pingando a água mais fresca de Minas Gerais. O luxo de quem passou a vida inteira servindo aos outros não está em morar num lugar de rico. O luxo é ter a liberdade de sentar na própria varanda, esticar as pernas e saber que não deve um centavo para ninguém. Hoje, quando eu acordo de manhã e abro a janela do meu quarto de par a par, eu respiro fundo. O cheiro do café coado no pano ainda é o meu relógio. Eu amarro o avental na cintura não mais por obrigação, mas por prazer. A sociedade brasileira tem o péssimo costume de achar que gente idosa é peso de porta. Eles acham que, porque a nossa pele enrugou e o nosso passo ficou mais lento, a nossa cabeça também parou de funcionar. Eles tentam tirar a nossa voz, o nosso dinheiro e a nossa dignidade, sempre com aquela desculpa covarde de que é para o nosso próprio bem. Mas o que eles esquecem é que a sabedoria não se compra em farmácia e a dignidade não caduca com a idade. Nós somos a geração que construiu as estradas que eles andam, que costurou as roupas que eles vestem e que limpou a sujeira que eles não queriam ver. Nós temos a casca grossa. Eu sou a Raimunda Alves. Fui enfermeira, fui mãe solteira, fui humilhada, fui traída pelo homem que eu gerei no meu ventre. Mas eu nunca, em nenhum dia dessa vida, fui uma coitada. Tirei a poeira das minhas conquistas, limpei o quintal do meu destino e mudei a fechadura do meu coração. O menino que eu criei se perdeu no mundo, mas a mulher que eu construí se encontrou dentro da própria casa, inteira e inquebrável, pronta para viver o resto dos seus dias com a cabeça erguida e o nome limpo.